Oi meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim fazer uma resenha diferente, vão ter dois mundos diferentes, dois contos de fadas, porque sim, na minha humilde opinião, um desses livros que eu vou mostrar é um conto de fada. Vou mostrar o livro pra vocês antes de eu começar a resenha. Então, este daqui é o primeiro, que é o da Mamãe Gothel, é a mãe da Rapunzel, do Enrolados. Eu acho essa capa muito legal, porque tem as duas versões dela. Muito legal, né, gente? Por último, este daqui, que é a Pequena Sereia e o Reino das Ilusões. E, gente, essa capa aqui pra mim, ela é a mais bonita que eu tenho aqui, pelo menos dentro dos meus livros. É a capa mais bonita que eu já vi. Sinceramente, gente, essa capa é maravilhosa. E ela é de capa dura. Eu vou começar com este daqui. Então, a Gothel, ela morava com as duas irmãs dela, que é a Hazel e a Primrose. A mãe dela, que era a Rainha dos Mortos. E elas moravam na Floresta dos Mortos. As bruxas não podiam sair dessa floresta, como também ninguém podia entrar na Floresta das Bruxas. Só que todas as pessoas que morriam ao redor lá da floresta, elas seriam enterradas nessa Floresta dos Mortos, e a Rainha dos Mortos, elas comandava todos os mortos, ou seja, ela podia acordar eles da morte pra fazer o que ela quisesse, e buscar comida, e buscar móveis, etc. Eles eram criados da mãe da Rainha dos Mortos. Aqui, nessa história mostra que a Gothel e as irmãs dela são muito apaixonadas uma pelas outras, elas se amam muito e o legado delas é irmãs juntas para sempre. E esse livro mostra a união das três, uma união maravilhosa. Só que a mãe delas, certa vez falou pra Gothel que a Gothel era ela, e que ela, na verdade, tinham adotado as meninas. Alerta spoiler, tá, gente? Ela tinha adotado as meninas e só que elas não tinham foco, porque a Gothel era a única que queria ter os poderes da mãe, saber das histórias das bruxas ancestrais e tudo mais. E a Primrose, ela era toda... tinha medo das coisas que acontecia, ela não sabia ser uma bruxa. E a Hazel, ela era mais cabeça, mas a Gothel era a única que era... focada e que queria os poderes da mãe. E certa vez a mãe queria compartilhar o sangue com as três irmãs, porém as duas outras não queriam e a Gothel foi a única que queria. E aí foi nesse momento que a Rainha dos Mortos, a mãe delas, queriam matar as irmãs da Gothel, só que como a Gothel ama as irmãs dela e ela faria de tudo as irmãs, ela que acabou matando a mãe, em vez da mãe, as irmãs dela. E os dias vão se passando lá na floresta. Tem a flor que se chama Rapunzel. Ela colocou a flor Rapunzel numa estufa, tentou ao máximo, porque ela sabia que aquela flor era muito importante, tentou ao máximo proteger aquela flor. E aí os dias foram se passando e aí as irmãs dela começaram a ficar muito doentes e ela não sabia o porquê. Até que chegou 3 irmãs que elas eram umas bruxas super poderosas e ninguém sabia de onde elas eram gêmeas, e elas falaram que sentiu que a Gothel estava pedindo ajuda e elas queriam ajudar a saber descobrir uma forma de poder ajudar as irmãs dela. Só que as irmãs dela não foram melhorando e ela foi ficando maluca. Até que teve uma noite, ou foi um dia, eu não lembro, que as irmãs delas simplesmente morreram. E aí foi quando ela descobriu que a mãe dela deixou um bilhetinho no cofre falando que se ela cantasse pra Flor Rapunzel, ela ficava jovem e podia curar qualquer doença. E aí ela foi lá e começou a cantar, gente, a musiquinha que vocês, pra quem já assistiu, já conhece, que é Brilha, linda flor, teu poder venceu, traz de volta já o que uma vez foi meu, cura o que se feriu, salva o que se perdeu, traz de volta já o que uma vez foi meu, uma vez foi meu. Gente, eu sou péssima nisso, mas enfim. Aí ela tentou cantar essa musiquinha pras irmãs dela, mas nada dava certo. E aí ela sofreu demais, e aí até que as 3 irmãs, que eram super esquisitas e tal, jogou um feitiço na Gothel de sono, pra ela dormir até o coração dela sarar do luto. Mas isso se passaram uma vida, anos, um século, eu ia falar 100 séculos. Até que um dos criados lá, um dos criados que eram mortos, né, enfim, o Jacob, que é um dos principais lá, ele tenta convocar essas 3 irmãs esquisitas pra acordar a Hazel, porque já tinha se passado uma vida e ela não acordava. Elas mandaram uma gatinha e tal, e aí que ela era poderosa, e aí a Gothel acordou. Só que quando a Gothel acordou, Jacob, que era o protagonista lá dos criados, ele falou pra Gothel, sai daqui imediatamente, vão te levar pra uma casa do campo, porque os cavaleiros do castelo
estão vindo porque eles querem a flor de Rapunzel pra curar a rainha que está grávida e está doente. Tá correndo risco de perder a filha. E aí que começa, né, aquela historinha lá que vocês vêem no começo de Enrolados e tal. Ela fala, não, mas não é possível, eu não posso deixar a minha floresta, o corpo das minhas irmãs. Ele, não, o corpo das suas irmãs vão ser levados juntos, tal. Porque assim, gente, o corpo das irmãs dela ficaram preservados, a única coisa é que o cabelo delas ficava grisalho. Mas toda vez que cantava-se a musiquinha pra flor, todas elas se rejuvenesciam. E ela foi pra essa tal casa de campo, e uma criada, que era a senhora Tidobottom, morava junto com ela. Os cavaleiros continuaram atrás dela, dessa flor, porque eles queriam curar a rainha. E aí a senhora Tidobottom falou, entrega logo essa flor, pelo amor de Deus. De detalhe, ela guardava o corpo das irmãs dela lá no porão, porque ela ia descobrir um jeito de ressuscitar as irmãs dela, porque ela queria ficar com as irmãs dela juntas para sempre. Os cavaleiros pegaram a flor, não descobriram a Gothel, claro, para a flor, só que aí a Gothel ficou pensando, como é que eu vou curar minhas irmãs e como é que eu vou ficar jovem para sempre? Eu vou ter que ir lá naquele castelo pegar a flor. Quando ela volta com a Rapunzel no colo. Só que ela nunca cuidou da Rapunzel. Quem cuidou foi a senhora Tidobottom. Tanto que ela nunca chamou ela de filha, sempre chamou ela de minha flor. E ela só cantava pra ficar jovem, para as irmãs dela ficar jovem também. E pra quando o cabelo dela estivesse muito grande, ela pudesse usar nas irmãs. Até que teve certa vez que ela chamou aquelas 3 irmãs esquisitas. Porque assim, gente, eu vou contar um pouquinho dessas 3 irmãs esquisitas. Essas 3 irmãs esquisitas apareceram do nada porque elas queriam a flor de Rapunzel pra salvar uma pessoa. E essa pessoa, gente, é a Malévola, porque fala aqui no livro. Ou seja, acho que essas 3 irmãs esquisitas vão aparecer nesses outros contos de bruxos e bruxas e tal. Ela só chamou essas 3 irmãs esquisitas pra elas ajudarem a ressuscitar as irmãs dela, e depois ela podia pegar a menina e usar a flor pra que elas quisessem. Isso a Rapunzel já tinha 8 anos, tá, gente? O cabelo da Rapunzel não tava grande o suficiente. Então, aí as 3 irmãs esquisitas jogaram um feitiço pra ela dormir. Só que as 3 irmãs colocaram na cabeça da Rapunzel que ela tava vivendo a vida dela normal. Ela comia, ela brincava, ela pintava, ela escrevia, ela lia. Gothel colocou a Rapunzel naquela torre e ficava na casa do campo. Ela ficava indo e vindo pra cuidar do corpo das irmãs dela, pra cantar lá pro cabelo e ela ficar jovem e tal. Nisso, as 3 irmãs esquisitas ficaram presas num outro mundo lá, acho que é mundo dos sonhos, floresta dos sonhos, eu não lembro. Só que nessa floresta dos sonhos, gente, descobrem-se que essas 3 irmãs esquisitas, tecnicamente, elas controlam os contos de fada. Não sei, elas querem ajudar as pessoas, elas querem ajudar quem são de conto de fada. E aí elas querem ajudar a Rapunzel. E aí é nessa hora que elas acordam a Rapunzel. Nisso, quando elas acordam a Rapunzel, ela já tem 18 anos, que é quando começa realmente lá o filme. E, gente, vai mostrando toda aquela parte do filme, as falas do Flynn Rider e tudo mais, ele roubando a coroa e etc. É muito legal. E a Rapunzel, na verdade, tá vendo a Gothel pela primeira vez como se fosse mãe, e a Gothel tá se saindo super mal, como vocês vêem no filme, dela tentando ser uma mãe e tal. E as 3 irmãs esquisitas ficam tudo rindo dela, porque assim, elas estão naquele mundo, elas estão enxergando através de um espelho e tal. E acaba com a Gothel morrendo, ela não consegue salvar as irmãs dela, a Rapunzel consegue ficar livre do cabelo. Tem alguma coisa misteriosa aí por trás dessas 3 irmãs esquisitas, uma personagem nova, eu não sei o que vai acontecer, gente. O que eu entendi desse livro, mostrando antes, é porque a Gothel só fez tudo o que fez, como vocês viram no filme, por conta das irmãs dela. Ela queria as irmãs dela com ela queria que elas vivessem para sempre, elas queriam ser bruxas poderosas, e a Gothel não podia suportar ficar longe das irmãs dela. Então ela fez o que fez pra salvar as irmãs, mas acabou com elas, né, porque ela morreu. Então eu quero ler a continuação, porque me parece ser muito legal, e é em terceira pessoa, pra quem tem dúvida. Agora, gente, vamos para o outro livro, que é da Pequena Sereia. Maravilhoso. Essa história, ela tecnicamente ela vai seguir o que vocês já conhecem da Pequena Sereia mesmo. Porém, é um lado mais obscuro, assim, sabe? A Pequena Sereia, que é a Gaia, ela na verdade tem 2 nomes, porque Gaia na verdade é nome de humano, só que aí como o rei nunca gostou de humanos, colocaram o nome dela de Murgen, um negócio assim, gente, eu não sei pronunciar, me perdoa, eu passando vergonha. A Gaia, ela foi prometida pra um cara, um tritão, que é o Zali, desde os 12 anos dela. E ela vive no reino lá, com os tritões, o pai e as irmãs dela, junto com a avó. Toda sereia tem a liberdade de, quando fizer 15 anos, poder ir pra superfície pelo menos uma vez. Só que tem uma história, gente, disso de superfície. Por quê? Porque a mãe das sereias, ela morreu. Não sabem se o porquê que realmente ela morreu.
Porém, o pai delas falam que ela ia pra superfície, ficar visitando os humanos, ela era apaixonada pelo aquele mundo, e aí ela foi capturada pelos humanos. Só que a Gaia nunca engoliu essa história, ela nunca acreditou. Ela acha que tem alguma história por trás disso, e ela quer um dia descobrir. Até que chega a vez da Gaia fazer 15 anos, porque ela é a mais nova de todas as irmãs já tinham conhecido a superfície, e ela vai conhecer a superfície. Acontece aquela história que vocês vê do acidente, da tempestade, porém, ele não é o cara que se chama Oliver, ele não é príncipe, e ele tem uma namorada, e ele tava curtindo um aniversário no barco com os amigos. Tem uma tempestade, e ela fica só assistindo, sem saber o que fazer. Só que ela se apaixona pelo Oliver à primeira vista, quer fazer de tudo pra salvar ele. E nessa história também, gente, tem as Rusalka. As Rusalka, elas são sereias que já foram mulheres. Mulheres que sofreram muito, mulheres que já sofreram abuso sexual, que já foram sequestradas, que já foram abandonadas com os filhos e acabaram no fundo do mar. Só que a bruxa do mar, que é a Seto, ela ressuscita essas mulheres como sereia. E elas querem matar todos os homens que elas vê que tem barco e acontece alguma tempestade, ela quer matar todos os homens. Só que nesse dia em específico, a Gaia, ela fala pra uma das Rusalka, não, ele não, eu vou salvar ele. E ela fala, o quê? Você quer salvar um homem? Não sei o quê. Porque, gente, esse livro tem um empoderamento feminino muito, muito legal. Mostra, infelizmente, como é a realidade aqui das mulheres sendo rebaixadas, só que tem esse empoderamento muito legal. Então, as Rusalka, elas tecnicamente, como a avó da Gaia falava, elas merecem compaixão e não... Porque, assim, o rei Tritão, o pai das sereias, ele queria acabar com os humanos e queria acabar com as Rusalkas, que eram meio humanos. Só que a avó delas falaram, ela merece compaixão, porque elas foram injustiçadas, entendeu? E agora elas querem justiça. Salva o Oliver e tal. E se ela tá super apaixonada, ela quer o Oliver e tal. E ela vai todos os dias pra superfície pra ver se encontra ele. E aí o Zali, que é o Tritão, ele é bem mais velho do que a Gaia, ele vê. E aí em troca do silêncio dela, porque o pai dela não podia saber disso de jeito nenhum, em troca do silêncio dela, ele meio que estupra ela, sabe? Aperta ela, beija ela à força e tal. Não tava aguentando mais, teve uma vez que ela tava, sabe, deprimente mesmo. E aí uma das irmãs dela... que tecnicamente tinha inveja dela, porque ela tava prometida pra esse Zali nojento. Ela falou, vai procurar a bruxa do mar e fazer o que você acha que deve. Ela foi, procurou a bruxa do mar, que é a Seto, e aí ela fez todo aquele acordo que vocês viram, um desenho e tal, em troca da voz da pequena sereia. A Seto dava as pernas pra ela não ia poder falar, não ia poder cantar e etc. E cantar, gente, cá entre nós, era a melhor coisa que a Gaia gostava de fazer. Mas enfim, ela queria por causa do Oliver. Ela tinha um mês pra conquistar o Oliver. Se ela não conquistasse o Oliver em um mês, ela iria morrer. Ela se arriscou do mesmo jeito, porque além dela tentar fazer o Oliver se apaixonar por ela, ela queria saber o que realmente tinha acontecido com a mãe. Quando ela foi lá, parou na porta do Oliver e tal, ele realmente deixou ela morando uns dias lá, ela foi descobrindo que o Oliver não era nada disso. O Oliver é um moleque, só gostava de beber e tal, ele era super rico, e o pai dele também já havia falecido, e aí tem um mistériozinho por trás disso também. A mãe do Oliver, ela sempre desconfiou da Gaia desde o primeiro momento que ela entrou lá, porque uma mulher super parecida com a Gaia já tinha se passado por lá. Inclusive, o pai do Oliver tinha se apaixonado por essa mulher que era super parecida com a Gaia. Ou seja, gente, a mãe das sereias tinha se apaixonado pelo pai do Oliver e o pai do Oliver tinha se apaixonado pela mãe das sereias, só que aí acabou dando tudo errado. Ela morreu e aí ele ficou deprimente e também morreu, e etc. É bem pesadinho porque, assim, quando ela tá se desfazendo, ela vomita sangue, o pé dela jorra sangue, é umas coisas bem feias. E aí, no último dia, tá tendo uma festa lá, no último dia da Gaia, tá tendo uma festa. Aí tem aquela parte também lá da bruxa, que ela pega a voz da sereia, ela se finge ser outra pessoa e tenta conquistar o Oliver. Ela conquista o Oliver num estalar de dedos, vai pra cama com ele num estalar de dedos, e a Gaia fica... é o fim pra mim. E aí, nesse último dia, a bruxa do mar, que era a Seto, falou com ela e ela falou assim, meu amor, você trocou tudo que você tinha por causa desse cara, só foi fazer umas conversinhas a mais com ele, que ele foi pra cama comigo e etc. A bruxa começou a falar tudo que ela sabia. Ela falou que, na verdade, o pai das sereias, ele via a mãe delas indo pra superfície, se apaixonando pelo outro cara,
E ele que matou a mãe delas, ele matou a mãe delas por traição. Só que tem um porém também, gente. A mãe delas só se casou com o Tritão porque ela queria paz no reino. Porque ele queria acabar com todas as pessoas que não eram ricas, todas as pessoas do lado do fundo do mar mesmo. Todas as Russal que eram meio humanas, e ele queria acabar até com os humanos. E ela, pra ter paz na vida, ela se prometeu se casar com ele porque ele... Sempre, desde que ela tinha 12 anos, ele queria casar com a mãe das meninas, tá? Também descobre-se que a Ceto, a bruxa do mar, é irmã do rei Tritão. Ele nunca aceitou isso porque a bruxa do mar sempre foi muito mais poderosa do que ele e ele, tipo, baniu ela do reino. Tem muitas pessoas que... Muitas sereias e tritões foram banidos do reino porque eles não tinham condições ou porque as mulheres eram mais poderosas. Inclusive, a mãe das sereias, elas tinham os poderes também. Então... Ele não aceitava que mulher fosse mais inteligente, fosse mais forte, tinha mais poderes. Pro rei só importava a beleza. As mulheres tinham que ser escravas dos homens. E ela se revolta contra o pai. E a bruxa do mar pegou e falou assim pra ela: você tem uma solução, você pode se matar. E aí quando você estiver no fundo do mar, eu vou te ressuscitar como uma russalca. Quando ela ficou contra o pai dela, ela contou tudo pras irmãs dela. As irmãs dela também ficou contra o pai. O rei Tritão jamais esperasse que a Gaia fosse falar desse jeito com ela, porque ela sempre foi boazinha, sempre foi obediente, igual a avó dela falou pra ela ser. E ela se revolta contra ele. No final, realmente ela vai fazer uma escolha quase... Gente, eu queria falar pra vocês porque é muito legal, mas tá bom, eu não vou falar nada pra vocês. Ela tinha duas escolhas. Ou ela matava o Oliver e com o sangue dele ela podia voltar ao mar, ela podia ter caudas de novo e voltar a vida dela ao mar, ou ela se matava e virava uma russalca. Ela tem uma escolha, então ela vai fazer essa escolha dela, ou ela não vai fazer nenhuma dessas escolhas e vai morrer. Aí, gente, também não vou ficar falando pra não dar tanto spoiler assim, porque esse vídeo já foi longo demais. Eu espero que vocês me desculpem por eu ter falado tanto. As frases que tem nesse livro é maravilhoso. Eu tenho uma foto dele no meu Instagram, em uma das frases. Meu Instagram é Rafa_DSR, me seguem lá pra vocês verem. E é isso aí, gente. Meus 2 contos de fada. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, comenta aqui embaixo pra eu saber se vocês já leram, se vocês vão ler. E é isso aí, gente. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.